Gente, olha, esse cara aqui, o Marcos Braz, levaria pelo time que montou, controlou um elenco com estrelas, trouxe o técnico Jorge Jesus. É quando você vê assim, todo mundo premiado, Marcos Braz, se sente também um vitorioso, também premiado, também faz parte, um dos responsáveis por isso. A gente ficou muito feliz, né? Vendo aqui 8 jogadores sendo premiados. Foi um trabalho que começou no começo do ano. Todos os 8, essas contratações foram feitas dentro desse ano. A gente fica feliz pelos jogadores, pelo Flamengo, e é lógico que tem uma sensação de dever cumprido. Ô Benja, Marcos Braz está te ouvindo. Boa noite, sou Marcos Braz. Prazer falar contigo, o homem do gelo no sangue. Fala, Benja, tudo bom? Um abraço aí para todo mundo do programa aí. Ô, Marquinhos, antes da gente falar mesmo de Flamengo, a gente está discutindo aqui a queda do Cruzeiro e o Carlos Alberto falou aqui, o problema também não é fácil administrar tanta vaidade. É lógico que você não é o treinador, mas você é o responsável por ter montado esse time. Você já tinha ganho o título em 2009 também, num time que não era fácil, com o Adriano Imperador, com o Pet, né, com o Bruno. Agora você é campeão com um time cheio de estrela. Ô, Marquinhos, como é que é você administrar a vaidade em elenco com tanta estrela, hein, Marcos Braz? Isso aí é um fator que existe no mundo inteiro, time qualificado, que tem jogadores importantes. Isso aí você tem que administrar no dia a dia. Eu acho que com muita transparência, com muita direção, você chegar e ter coerência nas ações. Eu acho que os jogadores prestam muito atenção nisso, nas coerências das ações dos dirigentes. E é isso aí que você leva no dia a dia. Se você for correto, direto, claro e transparente, você já sai na frente e vai fazendo essa gestão aí. A gente no Flamengo aí tem jogadores que ganharam Champions, jogadores importantíssimos em seus respectivos times pelo mundo inteiro, mas aqui a gente, graças a Deus, a gente não teve esse problema, deu tudo certo. Talvez os resultados também ajudaram, mas não fica só na conta dos resultados, não. Tem muito trabalho no dia a dia. Ô, Pascoal, faz tua pergunta aí pro Marcos Braz. Puxa, vou fazer aquela pergunta que todo mundo quer fazer para você, Marcos Braz. E o Gabigol? Eu cheguei aqui na festa com ele. Eu cheguei na festa junto com ele. Tem contrato até dia 31 de dezembro. Ele entendia que devia de conversar depois da Libertadores. A gente entende que tem que conversar depois do Mundial. A gente está ajustando e se tiver que ser, vai ser. O mais importante é dizer que o projeto deu certo. Um jogador que veio um pouco questionável no começo do ano, hoje é inquestionável. Então acho que isso que interessa. Jogador artilheiro aqui, ganhou muitas premiações hoje aqui. Isso é um bom problema para resolver. Será que na festa do ano que vem, o que vai chegar com você pode ser o Pedro? Hoje foi o Gabigol, pode ser o Pedro ano que vem? Eu espero que se o Flamengo for campeão ano que vem, que eu chegue com o Gabriel de novo. Um jogador que a gente acreditou sempre, um jogador que a gente acreditou em todo momento, a qual eu sempre tive uma excelente relação, que correspondeu, a torcida do Flamengo, as crianças adoram ele. Eu acho que é um jogador que deu certo e vamos com muita calma a gente administrar essa situação aí. Mas eu acho que a gente pode resolver essa situação aí logo no começo de janeiro. Ô Marquinhos, o PVC vai te fazer uma pergunta. Desculpa insistir, Marcos. É que no sábado tinha um fake no italiano falando sobre a história do Pedro. Mas depois o noticiário começou a crescer com notícias aparentemente verdadeiras. O Flamengo tem interesse no empréstimo do Pedro? O Flamengo teve interesse na compra do Pedro. Isso é notório. O Fluminense não quis vender para o Flamengo. A gente ainda insistiu mais um pouquinho. Até em função da relação que a gente tem com o Fluminense, com o Maracanã, a gente optou para deixar o presidente Mário Bittencourt à vontade, o direito dele, dentro da sua gestão, de fazer o que bem entender. É um jogador que já teve mais forte nos nossos planos.
Agora eu falar que o Flamengo está atento nas oportunidades que tem de mercado. E se entender um pouco mais na frente, que possa ter uma oportunidade a gente avaliar. Mas não tem nada demais, é uma situação que eu acho que é muito mais o repuxo do que foi no meio do ano do que qualquer outra coisa. O Marcos, é o Pascoal de novo. O resultado de ontem na Vila Belmiro, você entendeu de que forma, transferindo isso para o embarque do Flamengo na próxima sexta-feira para disputar o Mundial de Clubes? Primeiro que tem que dar o mérito ao Santos. Se o Flamengo jogou tirando o pé ou com cuidado de não se machucar, é problema do Flamengo e dos jogadores do Flamengo. E problema da diretoria também. Todo mundo está junto nesse processo. Eu acho que o que não se pode é tirar o mérito da vitória do Santos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não tem qualquer tipo de correlação a qualquer tipo de desconforto para a gente ir para o Mundial com uma derrota dessas. Eu acho que o Flamengo nunca deveria perder. Eu acho que não precisava perder de 4-0. Isso aconteceu, é vida que segue, mas não tem nenhum tipo de correlação com qualquer desconforto. O Flamengo chega forte nesse Mundial. O Flamengo embarca na sexta-feira 13, torcendo aí para ter o mérito e a sorte de trazer mais um campeonato para o clube. Olha, o Simon vai te fazer uma pergunta, mas é que o Pascoal é um cara muito esotérico, místico. Não tenho nada disso. E o Pascoal adora se pegar nessas coisas, Marquinhos. E aí ele falou para mim, olha, em 2012, a despedida do Corinthians foi tomando 3-1 do São Paulo. Em 2006, a despedida do Inter tomou 4-1 do Goiás. Os dois foram campeões mundiais. Então, Marcos Braz, o Pascoal acha que isso tem a coisa a ver aí na superstição. Os dois que saíram tomando um chocolate foram campeões. E o Flamengo vai dia 13 de dezembro, que foi o dia que ganhou do Liverpool. Olha, ó. Mas eu não acredito nisso. Eu respeito o Pascoal aí, mas eu não acredito nisso. O Flamengo vai chegar muito tranquilo, independente das vitórias, da derrota. Eu queria ter ganho o jogo, mas perdemos de 4. Mas eu acho que não tem qualquer correlação com o resultado que vai vir na frente. Mas deixa o Pascoal acreditar nas coisas dele. Simon, faz tua pergunta para o Marcos Braz. Marcos Braz, parabéns aí pelos títulos, pela administração. Você não acredita, mas o velho Lobo Zagallo acredita muito, hein? Dia 13 está viajando. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, eu acho que o elenco é maravilhoso, jogadores bons de bola, mas o cara para mim foi o Jorge Jesus. Vocês foram lá e buscaram ele. Ele montou e fez esses caras jogar bola. E jogaram. Dá gosto de ver o Flamengo jogar. O contrato dele é até maio. Ele fica no Campeonato Carioca. E segue no Brasileiro ou não? Após o Mundial, a gente vai com muita tranquilidade, a gente vai conversar com o Jorge. A minha relação com ele é muito boa. A relação do Flamengo com ele é uma pessoa querida aqui, de todos que estão no futebol. Porra, Gabigol, tinha que ser. Desculpa, não estou ouvindo mais nada. Tu viu o que o Gabigol fez, né? Não tem respeito nenhum. Fone do que o seu centroavante. Desculpa aí, eu não tenho nem... Pode repetir a palavra que eu já não sei. Você estava falando que... Você estava falando que o Jorge Jesus não sai do Flamengo nem por decreto. Não, eu não falei isso. Eu falei que a gente tem uma excelente relação com ele. É um outro projeto que deu certo. Deu certo para ele também. Eu acho que deu muito certo para a carreira do Jorge. E na hora certa a gente vai conversar aí para ele ficar um pouquinho mais aqui no Flamengo. Vamos ficar um pouquinho mais no Brasil. Vamos deixar essa saudade dele, que ele tem para Portugal, um pouquinho mais para frente. Ô Marcos, esse aqui é um ponto importante, assim, ele hoje deixou mais ou menos claro que ele vai cumprir o contrato até o final de maio, começo de junho. Mas o que se faz, e aí eu estou pensando do ponto de vista do Jorge Jesus, mas do ponto de vista do Flamengo, quanto atrapalha ter que jogar o Campeonato Carioca? Não, eu acho que não atrapalha nada. Eu acho que a gente tem que ajustar a competição que você tem dentro do calendário. É uma competição previamente já determinada. Eu acho que a gente não pode pensar assim, ajustando. A gente também não pode não ter uma pré-temporada completa que seja importante, que
que vai ditar o ritmo ao longo do campeonato, ao longo da temporada no ano inteiro. Então eu acho que a gente tem que ajustar isso aí, a gente tem que dar 30 dias de férias para os atletas, pela lei brasileira, a gente vai ajustar isso aí e eu tenho certeza absoluta que logo no começo e no primeiro campeonato a gente vai chegar bastante forte, a gente tem elenco para isso aí, nem que tenha que jogar o começo dos primeiros jogos, 2, 3 jogos aí com a garotada aí, a gente ajusta isso aí. E eu tenho certeza absoluta que vai dar tudo certo. A gente tem elenco para isso. Ô Marcos Braz, o Carlos Alberto vai te fazer uma pergunta. Fala, Marcos Braz. Primeiro, parabéns pelo ano maravilhoso que vocês tiveram, né? Eu sou um dos que me rendi realmente ao grande trabalho que foi feito. E eu acompanhei a tua entrevista, né, no final da Libertadores e eu achei muito interessante esse planejamento ambicioso do Flamengo no momento em que você diz que o Flamengo não pode ficar tanto tempo sem estar perto de conquista como a Libertadores. Então, assim, como fazer, né, para não deixar que esse espaçamento ocorra novamente? Porque é difícil, quando você está sempre vencendo, você manter esse foco. Óbvio que passa pela manutenção do treinador, que isso para mim é de suma importância, e depois nos jogadores que deu certo, como o Gabriel. Inclusive, eu estava comentando isso hoje de novo, Carlos. Há 10 anos atrás eu tinha a felicidade de estar aqui recebendo também esse título. Eu era vice-presidente de futebol do Flamengo e eu comentava isso. A gente não pode ficar 10 anos entre um título e outro. E se você tirar o de 2009, você vai ter que botar mais 18 anos para trás aí. Quer dizer, é muito tempo, quase 30 anos para ganhar 3 títulos brasileiros. Eu acho que um time e uma instituição como a do Flamengo, do tamanho que ela é inconcebível ter esse espaço todo. A Libertadores é a mesma coisa. Ficamos 38 anos sem ganhar ela, 36 sem chegar a uma semifinal. Eu acho que tem que todo mundo ter um pouquinho de vergonha na cara, os dirigentes, todo mundo se organizar para que isso não aconteça mais daqui para frente, independente de quem esteja aqui. Hoje a gente vai tentar ganhar de novo, mas se a gente não estiver aqui, outras pessoas têm que chegar e fazer o trabalho certo, organizado, para que a gente não fique tanto tempo sem ganhar. Ô Marcos Braz, o torcedor do Flamengo, ele está preparado? Ano que vem, o que o Flamengo fez esse ano, Marquinhos, foi uma coisa totalmente fora da curva, não foi? Foi fora da curva. Foi o recorde. O Flamengo quebrou todos os recordes do brasileiro, uma coisa surreal, 90 pontos, jogando com intensidade, melhor ataque, melhor tudo, né? Ganhou Libertadores, ganhou Brasileirão, com o pé nas costas. Mas, Marcos Braz, não é fácil manter lá em cima. Você acha que o torcedor do Flamengo está preparado? Porque ano que vem pode ser que o raio não caia 2 vezes no mesmo lugar dessa forma. Está preparado para isso, para 2020? Eu entendo a tua pergunta, mas o que eu posso te falar é que quem está aqui, seja lá quem for, como eu falei, o jogador, o técnico, o dirigente, ele tem que chegar e saber da grandeza do Flamengo e saber que a grandeza do Flamengo ela passa por isso, a você repetir as grandes conquistas e exatamente como o Carlos Alberto falou, sem passar tanto tempo sem ganhar. Eu acho que é isso, você tem que renovar a esperança, renovar as atitudes e renovar mais do que nunca as inspirações para que você possa chegar e ter uma excelente temporada. Os campeonatos que, quando passarem o ano, os campeonatos ficarão aqui em 2019, ficarão a Libertadores, ficou para trás a Libertadores, o Brasileiro, e atrás de mais títulos que a torcida do Flamengo quer. A torcida do Flamengo também não vai dar nenhum salvo-conduto para nenhum diretor, nenhum diretoria, nem vice-presidente em que se ganhou alguma coisa, não faça nada certo para frente. É fazer para frente também. Ô Marcos Braz, para a gente encerrar,
Agora já passou. O Marcos Braz tá sisudo demais, não tá não, Pascoal? Não, ele tá sério demais. É que na frente da câmera o cara fica meio sério. Tá mas sério na hora demais, da frente ele tava com o telefone dele lá gravando tudo. Tá sério demais, pô. Mas o celular dele tem a bandeirinha do Flamengo. Você vê vermelho e preto o celular dele, tem o escudo do Flamengo. Tem ou não tem, Marco Braz? Pô, você queria quem? Do Fluminense? Não, porque tem gente que é só o fundo preto. Dele não, dele é o Flamengo. É o Flamengo lá, estampado Ele queria que você tivesse do Vasco, ele queria. Não queria do Vasco, eu só tô citando. É só uma citação. O Vasco tem mais sócios do que o Flamengo, hein? O que foi? O Vasco tem mais sócios do que o Flamengo. O Vasco não tem 178 mil sócios aí? Bateu. Parece que tem. Tu sabe? Mas eu acho que cada departamento de marketing sabe a grandeza do seu clube e sabe o caminho que se tem que tomar para a melhor gestão. Eu acho que a gestão do Flamengo esse ano aqui foi inquestionável em relação ao sócio-torcedor do Vasco. Parabéns a eles, mas eu fico com o nosso. O nosso está aí há muito mais tempo dando certo. Ô Marcos Braz, mas para encerrar, o que eu queria te perguntar é o seguinte. Eu percebi que vocês aí tiveram muito cuidado esse ano nas palavras, Pascoal. Você falava com o Marcos Braz, você falava com o Landim, você falava com o Jesus, você falava com os jogadores no ar e fora do ar. E mesmo quando o Flamengo já estava lá 15 pontos, 20 pontos, vocês não falavam, não é campeão, não é. Isso tudo era preocupação por causa daquele negócio do cheirinho. Foi uma conversa, vocês conversaram lá no CT, isso foi uma coisa estipulada por vocês, eu não quero ninguém comemorando antes, falando que é campeão. Teve isso, ô Marcos Braz? Não, Beija, nada a ver com qualquer correlação de cheirinho, até porque enquanto eu sempre tive aqui na frente do futebol, coisa que não tinha era cheirinho. Mas eu acho que em função do respeito aos outros clubes, aos outros times, se algum clube, algum time, algum dia não teve o respeito pelo Flamengo, isso não é problema do Flamengo. O Flamengo, se estiver na frente na tabela, vai respeitar os outros sempre. Essa que é a diferença. Olha, alguém quer fazer mais alguma pergunta para Marcos Braz? Ô, Braz, eu vou fazer a última. Marcos Braz, você gostou do VAR? Eu acho que a ideia do VAR é muito boa. Eu acho que é um caminho sem volta. Agora você precisa chegar e padronizar. Você não pode ter um VAR na Inglaterra diferente, na Conmebol diferente, aqui no Brasil diferente. Eu estou falando em relação ao sistema. Eu acho que isso aí com o tempo vai ter uma padronização, vai ter um ajuste e veio para ficar. Então, se veio para ficar, vamos ajudar a elaborar e a todos que querem implantar isso aí com correção. Eu acho que é uma obrigação de todos ajudar e tentar ajustar para que seja o mais correto possível as decisões, que é o que no final que interessa, a lisura do futebol. Ô Marcos Braz, quando você contratou a Arrascaeta, o Itair Machado falou que o Cruzeiro tinha dado um chapéu no Flamengo. No final, o chapéu ficou com quem? Veja, quando a gente contratou o Arrascaeta, independente do que o Itaí achava, o que era interessante e importante era o que o Flamengo achava. Era a certeza do Flamengo de ir no mercado trazer um jogador caríssimo, que com certeza iria ser questionado em função dos números. Mas o que o Itaí achava, eu respeito e ia com ele. Agora, o que eu posso falar é que quando a gente foi para cima do Arrascaeta, a gente foi com a certeza e a clareza de que ele ia fazer história aqui no Flamengo. E foi o que aconteceu. Hoje ainda foi premiado aqui como o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro. É um jogador inquestionável e eu acho que isso que é importante. É o que o Flamengo e o que a torcida do Flamengo acha. Então, Veja, vou fazer uma última aqui para liberar o Marcos Braz. Vinique. Oi, fala, Beija. Só um segundo. Oi. Só pedir pro Marcos Braz, já passou um tempo, só fala se é verdade ou se é mentira, Marcos Braz. Na época que você contratou a Arrascaeta, vocês estavam contratando o Dedé. É verdade que o Itair Machado pediu, falou, o Dedé não. Teve um trato verbal, teve um acordo verbal entre Flamengo e Cruzeiro, falou, o Dedé não, parou por aqui.
A contratação que o Flamengo fez do Cruzeiro foi a que foi possível. E a contratação possível na época era o Arrascaeta. Isso que eu posso falar para você. Marcos Braz, qual foi a contratação a mais difícil que você considerou dessa temporada aqui? Para a gente fechar aqui, a que te deu mais trabalho, não digo pelo jogador, pela qualidade em si, mas pela negociação em si que você teve que ter mais desenvoltura para trazer para o Flamengo. Qual foi nesse ano? Eu acho que a que demorou mais foi a do Rafinha. Não vou te falar que foi a mais difícil, nem a mais importante, nem nada. Foi a que demorou mais, porque a gente se iniciou acho que foi no dia 1 ou no dia 31 de... Nem me recordo, foi 2 dias antes do Réveillon, quase perco o meu Réveillon por causa dele, que a gente teve que se encontrar no aeroporto de Guarulhos, quando ele já estava retornando. E se perdurou aí por quase 6 meses. A gente tinha um entendimento que poderia o Bayern de Munique liberar ainda no começo daquela temporada, mas aí era no meio da temporada, começo nosso, no meio da temporada europeia, e aí os números ia ter que botar o Bayern de Munique na mesa. Isso aí iria complicar muito. A gente optou por ir segurando, administrando, e 6 meses depois o Rafinha chegou no Flamengo. Eu acho que foi a que mais demorou, 6 meses. Do Felipe e do Luiz também, ele pediu o tempo dele, porque as pessoas têm que entender que decisões do Rafinha e como a do Felipe e Luiz são decisões de vida e não decisões de você jogar em A, B ou C com toda a grandeza do Flamengo. Os 2 jogadores, por exemplo, o Felipe, que morou 8 anos, 10 anos em Madrid, o Rafinha, 14 anos na Alemanha, então é decisão de vida também, e você tem que ajustar e ajudar nessas decisões aí. Eu acho que o Flamengo teve o êxito, todo mundo está feliz aqui, e eles estão aqui, estão também felizes aí de estar recebendo a premiação hoje. Muito obrigado, Marcos Braz, um grande abraço, parabéns. Um abraço aí para todo mundo aí, e um bom final de noite aí.